Você já se perguntou o que é criação de moeda? Pois bem, no vídeo de hoje nós trouxemos o professor Lucas Póvoa, aqui do Departamento de Economia do Instituto Multidisciplinar da Rural de Nova Iguaçu, para nos responder essa pergunta, nos falar mais sobre esse tema. Pois bem, professor, o que é criação de moeda e como ela é feita? Bom, primeiramente agradeço o convite de estar participando. Criação de moeda basicamente a gente pode dividir em duas, sendo a criação de moeda feita pelo Banco Central e a criação de moeda feita pelos bancos comerciais. São diferentes e vou explicar um pouquinho melhor cada uma delas. A princípio, o Banco Central ele tem a capacidade de emitir moeda, que a gente também pode chamar como sendo uma criação de moeda. Ele faz isso a partir dos seus instrumentos de política monetária, mas note que não é necessariamente uma impressão de moeda. O Banco Central não faz mais impressão de moeda. Já tem muito tempo, muitos anos que essa prática ficou para trás. A criação de moeda por parte do Banco Central, ela funciona na medida que ele utiliza seus instrumentos de política monetária para fazer com que a moeda física, papel moeda de fato, moeda que a gente toca, chegue ao caixa dos bancos comerciais, que são as outras instituições capazes de criar moeda. Então, duas instituições capazes de criar moeda. Banco Central, que é o banco que regula todo o sistema financeiro, regula todo o sistema monetário, fiscaliza, controla, impõe limites em operações feitas pelos bancos comerciais. Então, o Banco Central é a principal instituição do sistema bancário, da economia do sistema financeiro como um todo, controla os bancos comerciais. Os bancos comerciais são os bancos padrão que a gente conhece na economia, são os bancos Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil também, o Banco Público também pode ser considerado um banco comercial. São as instituições que elas são autorizadas pelo próprio Banco Central a criar moeda. Então existem outros tipos de banco, como banco de investimento, BNDES, que é um banco de desenvolvimento, enfim, qualquer outra instituição que não é autorizada pelo Banco Central a criar moeda, ou seja, que não é um banco comercial, não pode criar moeda. E como é que é feita essa criação de moeda por parte dos bancos comerciais? É uma criação de moeda escritural, não é necessariamente, na realidade, não é uma moeda física, não é uma moeda palpável, na realidade. Física ela pode até ser, mas ela não é uma moeda palpável no sentido de papel moeda. Não, é uma nota de R$100. Então, por exemplo, o Banco Central ele tem a capacidade de criar uma nota de R$100. Os bancos comerciais não têm a capacidade de criar uma nota de R$100, porém, eles conseguem criar R$100 de forma escritural. O que seria essa moeda escritural? Pode ser um cheque, que hoje em dia está em desuso, mas antigamente era muito utilizado. Pode ser um cartão de débito, pode colocar um crédito na sua conta corrente, te dar um dinheiro lá escritural, que você vai utilizar esse dinheiro para fazer suas operações. Alguns pontos são muito importantes para a gente determinar se a criação de moeda ela vai acontecer ou não, como por exemplo a credibilidade dos bancos comerciais, porque é muito importante que os bancos eles tenham confiança das pessoas para essa moeda escritural, que não é uma moeda, não é uma nota de R$100 que você conhece, é uma moeda escritural, é um cartão de débito do banco, que ele seja aceito pela população. Então, o banco tem que ter credibilidade, e um dos principais fatores que faz com que o banco tenha credibilidade é justamente o fato dele ser regulado e controlado pelo Banco Central. E além disso, em última instância, se o banco estiver sofrendo com problema de liquidez, estiver com pouca quantidade de moeda naquele dia, por exemplo, muitas pessoas estão resgatando depósitos nos bancos, o Banco Central é um emprestador de última instância, é uma das principais funções dele, então o Banco Central pode emprestar para o banco, socorrer esse banco. E as pessoas, no geral, elas sabem disso, por isso que elas confiam na moeda bancária. Além disso, obviamente, o Banco Central permite que os bancos comerciais façam essa criação de moeda. E outro terceiro fator muito importante que proporciona que os bancos comerciais consigam criar moeda é simplesmente o fato de que os bancos sabem, é uma estatística, sabem que nem todas as pessoas da economia, na real, a grande minoria das pessoas que têm depósitos nos bancos vão retirar ao mesmo momento. Ou seja, os bancos eles têm a capacidade de utilizar o dinheiro que nós guardamos nos bancos, os depósitos que nós fazemos nos bancos, a conta corrente, basicamente, que a gente tem no banco, eles meio que pegam emprestado esse dinheiro nosso para criar moeda. É aí que começa o processo de criação de moeda. Mas, note, não necessariamente o banco comercial ele precisa do nosso dinheiro para criar moeda. Não necessariamente. Ele pode criar moeda, por exemplo, a partir do próprio dinheiro dele, do patrimônio líquido dele. Ele pode criar moeda a partir de uma política monetária do Banco Central que aumente o seu dinheiro em caixa. Então, vamos lá. Como que os bancos comerciais conseguem criar moeda? Seja a partir do próprio patrimônio líquido deles, ou seja, o dinheiro que o próprio banco tem seu. Seja com uma política do Banco Central, que sempre que o Banco Central faz uma política monetária, ele injeta dinheiro nos bancos.
Então, seja com política monetária do Banco Central, ou seja com um depósito que o banco recebe dos clientes dele, o banco ele pega uma parcela desses depósitos e são constituídas 3 reservas em cima desses depósitos. As reservas em caixa do próprio banco comercial, essas reservas são determinadas pelos próprios banqueiros, ou seja, o próprio banco determina o quanto de um depósito que ele recebe tem que ser mantido, a gente chama de depósito à vista, o quanto que um depósito à vista que ele recebe tem que ser mantido no seu próprio caixa para justamente responder a flutuações que venham vir de demanda de pessoas querendo retirar dinheiro do banco naquele momento. Então existe uma estatística que ela é feita uma previsão de acordo com quantas pessoas vão retirar dinheiro. Então, por exemplo, sei lá, 5% dos depósitos as pessoas tendem a retirar do banco diariamente. O banco mantém 5% desses depósitos que ele recebe na forma de moeda guardada no caixa dele, que não rende nada, não rende juros, fica lá guardada justamente para atender essa demanda. Segundo instrumento de reservas são as reservas voluntárias. São reservas voluntárias que o próprio banco voluntariamente guarda no caixa do Banco Central, que é o banco dos bancos. Então, os bancos comerciais guardam voluntariamente uma parcela dos depósitos que eles recebem no caixa do Banco Central. Por que eles fazem isso? Para prever eventuais, não necessariamente para prever, para eventuais retiradas de moeda que possam vir a acontecer, além da previsão deles. Então, aí é uma quantidade de reserva que eles determinam nos bancos centrais, no Banco Central. E o terceiro, que é o principal na realidade, é um instrumento de reserva compulsória. O que significa compulsório? É uma obrigação. Então, o próprio Banco Central obriga os bancos comerciais a depositarem, a guardarem no caixa do Banco Central uma parcela dos depósitos que eles recebem. Se essa parcela for muito grande, se o Banco Central determinar uma porcentagem muito alta, isso significa que ele está limitando a capacidade dos bancos comerciais de criarem moeda, porque os bancos comerciais criam moeda como? Justamente com o que sobra dos depósitos que eles não precisam guardar no Banco Central. Então, o banco recebeu um depósito, ou a partir do próprio patrimônio líquido dele, não importa. O banco ele precisa depositar uma parcela, por exemplo, 20% dos depósitos que ele recebe, ele deposita. Os outros 80%, ele empresta. Então, a criação de moeda ela está no crédito bancário. Mas note, no crédito bancário dos bancos comerciais, não no crédito de qualquer banco. Por exemplo, você vai no BNDES, uma empresa vai no BNDES, pega emprestado, o BNDES não está criando moeda. Por quê? Porque o banco BNDES ele não tem a capacidade de fazer a operação contábil que os bancos comerciais fazem. Sempre que um banco comercial empresta, o empréstimo é um ativo no seu balancete. Então ele realiza a operação de empréstimo, vai para o seu balancete como um ativo. E ele faz uma operação contábil que lança um depósito à vista referente a esse empréstimo que ele realizou em referente a esse ativo no mesmo montante. Por que ele faz essa operação contábil? Porque quando ele realiza um empréstimo, o banco comercial ele empresta em moeda escritural. Ou seja, ele empresta em cheque, em conta corrente, em cartão de débito. Ele não empresta os R$100 em moeda física. Então, por exemplo, vamos supor, o banco ele tem um patrimônio líquido de R$100. Você chegou no banco e pegou emprestado. Você vai pegar R$100 emprestado do banco, a nota de R$100? Pode ser que sim. Se você pegar emprestado do banco a nota de R$100, não existe criação de moeda. O banco vai estar repassando o recurso dele para você. Mas isso não é o que mais acontece. O que mais acontece é as pessoas aceitarem moeda na forma de moeda escritural. Pensa você e a sua família, vocês têm mais dinheiro no banco ou na carteira e no bolso? Provavelmente no banco. A maior parte das pessoas possui mais dinheiro no banco. Ou seja, as pessoas aceitam a moeda escritural do banco, aceitam o dinheiro que você tem na sua conta corrente, moeda escritural. Então, a partir de R$100, vamos supor, R$100 que o banco tem de patrimônio líquido. Ele pega esses R$100, ele empresta esses R$100 para uma pessoa. Essa pessoa que recebeu o empréstimo, ela vai aceitar normalmente o depósito à vista, a moeda escritural. Então o banco ele tem R$100 em nota, um peixinho de R$100 e ele te emprestou referente justamente a uma moeda escritural. Ou seja, ele te emprestou R$100 e ele continua com os R$100 dele. Então ele está criando moeda. Aí esse é o processo de criação de moeda do banco. Então nesses R$100 que ele emprestou, ele vai lançar no ativo R$100 e vai lançar no passivo um depósito à vista referente a esses R$100. Por quê? Porque se você quiser pegar de volta os R$100 que você recebeu na forma de moeda escritural e transformar em moeda, papel moeda, você pode. Então o passivo é uma obrigação que o banco tem. Então ele lança esse passivo de depósito à vista. Em cima desse passivo de depósito à vista, incidem as reservas. As 3 reservas que a gente estava comentando. Então nessas 3 reservas, uma parcela delas vai ter que ser mantida na forma de reservas, justamente, por exemplo, 20%.
E o que sobra são os 80% que o banco vai utilizar para continuar emprestando. Por quê? Porque a operação de empréstimo é uma operação lucrativa para o banco. Então ele empresta, vamos supor, R$80 que foi o que sobrou. Ele pega esses 80 e empresta. A pessoa que recebeu o empréstimo vai aceitar esse empréstimo na forma de moeda escritural de novo. Ou pelo menos uma parcela desse empréstimo, que seja dos R$80, 70 você aceita em moeda escritural, 10 você quer em moeda manual. Então ele vai lançar o depósito à vista de R$70. Nesse depósito à vista lançado de R$70, incide novamente as reservas bancárias. E aí vai. Então é um processo de multiplicador bancário que o banco ele cria uma quantia de moeda escritural a partir, seja de um depósito à vista, seja do patrimônio líquido dele, seja de uma política monetária do Banco Central, que é justamente, como eu falei anteriormente, o Banco Central ele tem instrumentos de política monetária, não vamos nos aprofundar nisso, mas quando o Banco Central mexe na base monetária da economia, ele está mexendo no caixa dos bancos comerciais. Então se o Banco Central aumenta a base monetária, ele está aumentando o caixa dos bancos comerciais, está aumentando a capacidade que os bancos comerciais têm de criar moeda. Nossa, foi incrível essa explicação. E nisso do banco ir criando moeda, né, nesse mecanismo que ele empresta, as pessoas não pegam as pessoas não retiram do banco ao mesmo tempo na totalidade do quanto depositaram, acaba criando um efeito multiplicador, né? Acho que até existe um termo para isso, multiplicador bancário. O que seria exatamente? Então, o multiplicador bancário é justamente o quanto da base monetária que os bancos comerciais têm a capacidade de multiplicar. Ou seja, os meios de pagamento. Né? Na economia a gente tem dois conceitos importantes, base monetária e meio de pagamento. O meio de pagamento consiste no papel moeda em poder do público, ou seja, na moeda que as pessoas, nós temos, e nos depósitos à vista, ou seja, na moeda escritural. Então os meios de pagamento eles refletem a capacidade de demanda do setor privado não bancário, a capacidade de demanda da economia, basicamente, excluindo os bancos. E a base monetária é composta pelo papel moeda em poder do público também e das reservas bancárias. Então, se, por exemplo, o Banco Central ele faz uma política monetária que eleve a base monetária, que é aí que o Banco Central mexe diretamente na base monetária, tanto no papel moeda do poder do público, mas principalmente nas reservas bancárias, isso significa que está aumentando a capacidade. Uma política monetária expansionista do Banco Central aumenta a capacidade do banco comercial de emprestar, de criar moeda. E aí o banco comercial vai fazendo todo aquele processo que eu expliquei dos R$100, aí 20 ficam de depósito, 80 ficam na forma de empréstimo, e 80 de empréstimo viram 80 de depósito à vista, 20% desses 80 viram reservas, aí sobra 64 vão... Enfim, então o processo de multiplicador bancário é justamente o processo em que o banco comercial ele consegue multiplicar, dado uma entrada de dinheiro no seu caixa, digamos assim, ele consegue multiplicar esse dinheiro criando moeda. Então a criação de moeda necessariamente passa pelo multiplicador bancário. Nossa, que legal. Caramba, muito interessante o tema. E essa explicação foi ótima. Eu acho que levanta uma certa questão que as pessoas se perguntam, né? Às vezes a pessoa pensa assim, por que o Banco Central não simplesmente imprime mais moeda e assim todo mundo poderia ficar rico? Por que isso não daria certo? Então, tem um grande motivo para isso não dar certo, é que se o Banco Central faz uma impressão de moeda em massa e distribui para a população, o que vai acontecer? A população como um todo vai ter muito mais dinheiro para gastar e a produção, a oferta da economia muito dificilmente vai acompanhar esse aumento da demanda. Então, se existe uma explosão de demanda e uma oferta que pode até ser que aumente um pouco, mas que não vai acompanhar essa explosão de demanda, o que vai acontecer? Aumento dos preços. Então, o grande motivo, não só isso, né, mas enfim, um dos grandes motivos do porquê que o Banco Central não pode simplesmente imprimir dinheiro e dar para a população é que basicamente só vai gerar inflação, aumento do nível de preço. Mas o Brasil já fez isso, já fez essa política de impressão de moeda, principalmente para financiar a industrialização, mas isso é outro tema, né? Nossa, muito obrigado. A sua explicação foi ótima. Muito obrigado por aceitar o convite. Eu tenho certeza que essa explicação foi ótima e espero muito que ela tenha conseguido elucidar vocês, que ela tenha conseguido esclarecer mais sobre esse tema e também despertar o interesse para aprofundar mais no tema da economia monetária, que é muito legal e também é muito interessante e está presente em todas as nossas vidas. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de compartilhar com alguém que se interessa, aquele seu amigo que você pensa, seria legal se enviasse para ele, de compartilhar com também em geral, de deixar o seu like, o seu comentário e de se inscrever aqui no canal e também de seguir a conta no Instagram, porque assim você apoia muito o nosso projeto. É isso, até a próxima e tchau, tchau! Valeu, galera, tamo junto.